Falam ainda sobre o São Paulo e um pedido de paciência em relação a Lucas Moura. Preciso te falar também que o São Paulo lucrou mais com o jogo na Vila Belmiro do que em sua última partida no Morumbi. Últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo, acredite se quiser, o São Paulo faturou mais jogando na Vila Belmiro contra o Flamengo do que no Morumbi contra o Bahia. Bora aos números. São Paulo venceu o Bahia por 2-0 diante de 15.221 pagantes, com uma renda bruta de R$ 686 mil. Já o empate em 2-2 contra o Flamengo teve 11.228 pagantes e uma renda bruta de R$ 884 mil. Como São Paulo e Santos fizeram um acordo para que o Santos jogue no Morumbi e o São Paulo jogue na Vila sem pagamento de aluguel, o Tricolor conseguiu, dessa partida contra o Flamengo, ficar com uma arrecadação líquida de R$ 297 mil, contra 168 mil arrecadados no Morumbi na vitória por 2-0 contra o Bahia. É natural que se tivesse jogado contra o Flamengo em seu estádio, especialmente depois das vitórias, contra o Bahia por 2-0 e contra o Vasco por 2-0, o São Paulo levasse bem mais gente do que os 15 mil pagantes que estiveram na partida contra o Bahia, aumentando a arrecadação. Mas é curioso notar que o São Paulo foi capaz de arrecadar mais jogando na Vila Belmiro, um estádio bem pequeno na comparação com o seu estádio. Morumbi virou palco de 6 shows que tem acontecido nos últimos dias. Contei para vocês que por conta da cessão do espaço para esses shows, o São Paulo vai faturar 20 milhões de reais livres de impostos. O último dos shows marcado para 23 de novembro e ainda há uma expectativa de que o São Paulo possa enfrentar o Internacional no dia 3 de dezembro como mandante no Morumbi. Hora de falar sobre o São Paulo, o técnico Hernan Crespo pediu paciência da torcida e da imprensa para com o Lucas Moura. Temporada muito abaixo do meio atacante. Só 25 jogos, 5 gols e uma assistência. O Lucas Moura tem o segundo maior salário do elenco do São Paulo, R$ 1.800.000 mensais. Só o Oscar ganha mais, R$ 2.300.000. Lucas Moura tem contrato até dezembro de 26 e permanecerá no São Paulo pro próximo ano. A expectativa do Hernan Crespo é de que o Lucas Moura possa render muito mais no finalzinho dessa temporada, no início da outra, especialmente se não tiver mais lesões. Abre aspas para o técnico argentino, o Lucas sabe que precisa retornar ao jogador que todos nós conhecemos. Ele ainda não está nesse patamar e estamos aguardando o verdadeiro Lucas Moura. Precisamos de tempo e ao longo desse caminho esperamos que ele faça muitos gols. Lucas nem foi titular no empate em 2-2 contra o Flamengo, até porque há a percepção de que se ele for colocado para jogar muitas partidas seguidas como titular, pode acabar tendo uma nova lesão. Você, São Paulino, ainda confia no Lucas Moura? Ficaria com ele para 2026? O que você acha da ideia de sugerirem ao Lucas Moura que ele aceite uma redução salarial e só receba seu salário cheio em caso de utilização total durante o mês? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, que segue vivo na briga por vaga em Libertadores da América. Tricolor que chegou a emplacar 7 derrotas em 8 jogos, dava a impressão de que correria risco de rebaixamento, mas depois de mudanças estruturais, com o Márcio Carlomagno à frente do departamento de futebol, a coisa melhorou. São Paulo havia vencido o Bahia e o Vasco, e na noite dessa quarta-feira na Vila Belmiro empatou com o Flamengo, deixando boa impressão. Tivesse mais alguns minutos e é possível até que o São Paulo vencesse. Os gols do Tricolor, Luciano no primeiro tempo, Ferreira na etapa final. Ferreira chegou a 8 gols e está a 2 de fazer com que o craque Neto tenha de pagar uma promessa em seu programa. Com o empate, o São Paulo vai a 45 pontos, segue em oitavo, abrindo um ponto de vantagem para Vasco e Corinthians, que perderam na rodada. O Vasco e o Corinthians são os times que mais ameaçam a oitava posição do São Paulo. O São Paulo vai precisar, nessa quinta-feira, torcer para que o Fluminense tropece contra o Mirassol, jogo no Rio de Janeiro. Isso porque o Flu é o 7º e era o time que hoje estaria garantindo a última vaga para pré-Libertadores. O Fluminense aparece com 47 pontos. Se perder, fica a 2 pontos do São Paulo. Se vencer, abre bastante distância. O Botafogo venceu na rodada dessa quarta-feira e foi a 51 pontos. Mas é importante lembrar que o São Paulo, mesmo em oitavo, pode acabar conseguindo a classificação para pré-Libertadores. Isso vai acontecer se alguém campeão da Copa do Brasil estiver entre os 6 primeiros, casos nesse momento de Cruzeiro e Fluminense.
Só para completar sobre o São Paulo, próximo jogo contra o Red Bull Bragantino, mais uma vez na Vila Belmiro, com a necessidade de vencer para não perder distância dos times na parte de cima. Quero te atualizar agora sobre o São Paulo. Surgiu nas últimas horas o boato de que Cédric, lateral direito de 34 anos de idade, poderia voltar para o futebol português. O nome do clube não foi divulgado, mas ele estaria na mira de um time do seu país, disposto a contratá-lo no mês de janeiro. São Paulo está absolutamente à vontade e tranquilo em relação a essa especulação. Primeiro, porque o Cédric tem contrato até dezembro de 27, ou seja, ele só sai se o São Paulo aceitar uma compensação financeira. Depois, porque o Cédric é titular absoluto e tem um salário hoje no São Paulo que só seria compatível se ele fosse contratado pelo Benfica, pelo Sporting ou pelo Porto. E olha que ele precisaria chegar para ser titular por lá, para ter salário parecido ao seu atual. Ou seja, o São Paulo está absolutamente tranquilo, confiante de que não há nenhuma chance de o Cédric sair. Até porque, embora ainda não tenha encantado, ele é um cara que faz o arroz com feijão com alguma qualidade. 41 partidas na atual temporada, sendo 34 como titular. O São Paulo pode precisar de um lateral reserva para a próxima temporada e não se descarta a chance de Moreira, que pertence ao São Paulo e está emprestado ao Porto, voltar em 2026. Que nota você dá de 0 a 10 para o futebol do Cédric com a camisa do Tricolor? Já uso o espaço para comentário para registrar sua nota, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, que vai precisar de pelo menos mais uma venda ou até duas para fechar a temporada no azul. O balancete divulgado dentro do São Paulo no Conselho de Administrativo mostra a necessidade de mais 55 milhões de reais com vendas de atletas até o fim dessa temporada. A gente está falando de algo na casa dos 9 milhões de euros. E a julgar pelas últimas vendas recentes feitas pelo São Paulo, como por exemplo a do Henrique Carmo, jogador de enorme potencial negociado por 6 milhões de euros, dá para imaginar que uma venda só não seja suficiente para que o Tricolor alcance esses 9 milhões de euros. O presidente Júlio Casares tem batido na tecla de que quer fechar 2025 no azul, e para que isso ocorra, ele vai precisar buscar esses 55 milhões de reais em transferências de jogadores. Se você fosse dirigente do São Paulo, como você obteria com vendas de atletas tal quantia? Difícil imaginar quem que pode garantir tanto dinheiro. Importante registrar também que esses 55 milhões vem numa temporada em que o São Paulo ultrapassou 300 milhões de reais com vendas de atletas. Com as negociações já definidas do Galupo, que vai para o River Plate, e no Nestor, que fica no Bahia, esses jogadores estavam por empréstimo e serão comprados. O São Paulo ultrapassou 300 milhões de reais com vendas de atletas, ainda assim vai precisar desses 55 milhões de reais para alcançar um superávit pouco comum dos últimos anos. Valeu, minha família, então é isso, ficamos com aquele giro de notícias do São Paulo, informações exclusivas, atualizadas para você não perder nada. Deixa aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa aqui também o sino das notificações, rapaziada. Lembrando vocês também que tem um site novo aí, cara, tem a loja do canal, tá? Parceria total aí com o YouTube Shopee e YouTube com o Mercado Livre. É YouTube Shop, na verdade, né? Com parceria com a Shopee e com o Mercado Livre. Então eu optei por colocar produtos no Mercado Livre, também vou colocar em breve produto da Shopee na loja aí, tá? As lojas que têm parceria com o YouTube são só lojas verificadas, tá? Com bastante avaliações, entendeu? Vendem produtos oficiais, tá? Nada de trambique, você pode entrar lá e conferir, clica no link, confere, mas se você quiser optar por ajudar o nosso canal, clica e for querer fazer uma compra, através do nosso link, tá? Clica no link aí do que você desejar e faça essa compra para poder fortalecer. A gente são um afiliado, um novo programa, tipo monetizar o canal. Então agora é monetização de afiliado, entendeu? Aí o YouTube que é afiliado com essas plataformas e ele cede pra gente uma comissão por venda, entendeu? Então é isso, deixa aquele comentário, aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações e ajuda a gente aí, valeu?